Agora, imagina esses camaradas lá com Jesus. Eu fico tentando imaginar o contexto, eles se perguntando: o que eu estou fazendo aqui? O que Jesus veio me trazer aqui? O que ele quer me ensinar aqui nessa cidade? O que ele veio aprender aqui? Será que ele veio pregar para todo mundo aqui? Será que todo mundo aqui vai conhecer, saber quem é Jesus? Eu não duvido muito. Mas, queridos, aqui cabe uma lição importante para mim e para você. Essa é uma das coisas que eu quero perguntar para Deus na eternidade. Por que Ele trabalha conosco nesse formato? E qual é o formato? Por que às vezes Deus nos tira da nossa zona de conforto, de onde é confortável para a gente, e nos coloca em lugares que talvez são desconfortáveis para nos ensinar lições? Se você analisar a história de várias pessoas na Bíblia, você vai ver, por exemplo, José. José ele não foi usado na casa do pai dele, também foi. Mas a maior parte da vida de José e da missão dele foi dentro de uma prisão. José ficou 17 anos preso. Ele interpretou o sonho de um camarada, o camarada saiu, ele falou: esquece de mim. O camarada foi, fez o quê? Esqueceu. Ele ficou 17 anos preso, esperando o cara lembrar. Mas ele permaneceu fiel. Deus usou José mesmo na prisão. Deus usa Esther num momento de tensão política e social, onde ela corria risco de vida. Ela não estava confortável, por mais que ela fosse a rainha, fosse a esposa do rei, mas pelo decreto ela também ia morrer. Deus usa, por exemplo, Jonas numa situação totalmente desconfortável, pregar numa cidade que matava de olhar. Jesus, a missão de Jesus foi concretizada numa zona de total desconforto, na cruz, que era para mim e para você. Eu sei que tem lições maravilhosas, mas eu queria entender do porquê de Deus trabalhar assim com a gente. Não sei se essa é a maneira como a gente entende, sabe? Eu costumo dar um exemplo aqui, quando você fala com uma criança, quem é pai aqui, talvez fale com mais propriedade do que eu. Quando você fala para uma criança não fazer alguma coisa, é porque você sabe que aquilo que ela vai fazer pode dar um prejuízo, mas a criança talvez não saiba. Só que ela vai entender a sua mensagem quando talvez ela passar por aquele desconforto que aquela situação vai trazer. Um exemplo simples: não coloque o dedo na tomada ou que você vai tomar choque. A criança não vai entender: tá bom, minha mãe está falando, o pai está falando, que negócio chato. Mas quando ela botar o dedo lá, que ela tomar choque, opa, faz sentido, não vou botar o dedo mais não. Não sei, é uma das dúvidas que eu quero tirar com Deus na eternidade. Mas o fato é que Jesus pega os seus discípulos, então, que estavam acostumados a andar ali na Judéia, já com desconforto também, e leva para uma cidade que não tem nada a ver com o que eles acreditam. E eu imagino que era uma situação muito desconfortável para os discípulos. Mas aí Jesus continua no seu diálogo, ele pergunta, versículo 13: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E aí eu pergunto para vocês: será que Jesus aqui estava com um problema, algum problema de autoestima, ou de afirmação pessoal? Será que ele sentiu dúvida da missão dele? Ele queria saber dos discípulos: olha, me ajuda aí, me dá uma animada aqui, uma encorajada, porque eu estou meio, não sei se esse negócio de pregar por aí está dando certo, de curar, de falar de Deus. As pessoas aí fora estão falando bem de mim, estão correspondendo bem. Será que ele estava com problema de autoestima? E os discípulos começam a responder Jesus. Eles falaram a Jesus, versículo 14: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. E realmente essas eram respostas sinceras do que os discípulos ouviam por estar com Jesus. Imagina um povo que esperava um Redentor, um Salvador, que tinha referências positivas do passado. Não sei se os irmãos sabem, mas alguns judeus, uma linha do judaísmo, acreditam, por exemplo, em reencarnação. Por isso que a resposta dos discípulos é: olha, o Senhor é Elias, o Senhor é João Batista ou algum dos profetas do passado. Então não era estranho para o judeu, por exemplo, acreditar que Jesus talvez fosse um ser reencarnado, uma figura do passado muito importante que reencarnou e veio trazer a mensagem de Deus mais uma vez. Essas eram respostas que, por andar diante de todo Israel, os discípulos ouviam de Jesus. Só que Jesus faz uma coisa que aqui é sensacional. Jesus perguntou para os discípulos para eles dizerem quem as pessoas diziam que ele era. Só que Jesus vira o jogo. Eu imagino ele apontando o dedo assim, nos discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Versículo 15. Versículo 15. Que pergunta, hein? E agora? Eu imagino que os discípulos talvez tenham engolido seco assim a saliva. Sabe quando você
depara com uma situação assim, mas agora o que eu respondo? Respondo isso aqui, está certo? Respondo aquilo ali, ou me repreender, e agora o que será? Mas, queridos, o que realmente implica definir Jesus? E o quão profundo isso é? O que é definir Jesus? É simplesmente falar o que eu sei sobre Ele, dizer que Ele é meu Salvador, é meu Redentor? E agora vai entrar um camarada na nossa história que vai nos trazer lições poderosíssimas também. Um camarada, meu xará, chamado Pedro. Pedro, queridos, vocês sabem que ele tinha um temperamento diferente. Pelo que nós conhecemos de temperamento, podemos entender e imaginar que ele tinha um temperamento sanguíneo. Pedro era aquele camarada que antes da pessoa terminar a pergunta, ele estava já respondendo, ele nem parava para pensar. É aquela pessoa que primeiro fala e depois pensa no que falou. Eu gosto de imaginar essa cena. Jesus começou assim: olha, e vocês, quem dizem que eu... E Pedro já saindo do meio dos discípulos assim: peraí, Jesus, peraí. E aí ele responde, que está no verso 16. Pedro respondendo disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Pedro estava certo, queridos? Estava. Claro que estava. Mais uma curiosidade: essa é a primeira vez que Jesus é chamado de Cristo. Cristo é uma palavra grega que quer dizer o ungido ou escolhido. Então Pedro, ele sabia e ele identifica Jesus como o Cristo, como o ungido, como aquele que veio libertar Israel. Pedro estava certíssimo. No livro O Desejado de Todas as Nações, no capítulo 45, a previsão da cruz, a irmã White vai dizer que essa resposta de Pedro, ela exprimia a fé dos 12 discípulos. Era uma resposta sincera, uma resposta de fé, que dizia: eu sei que você é ungido, eu sei que você é o escolhido. Eu estou te seguindo não porque você faz milagres, ou porque você é bonito, ou porque você fala bem. Eu estou te seguindo porque eu entendi que você é o enviado de Deus para libertar Israel. E pela luz de que Pedro conhecia, era uma resposta sincera e de coração. E depois desse verso, queridos, é maravilhoso. Olha o que acontece. Jesus, ele elogia Pedro, versículo 17: bem-aventurado, feliz é você, Pedro, filho de Jonas, porque isso não foi lhe revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Também lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19: eu lhe darei as chaves dos céus, do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Olha que bonito. Jesus elogia Pedro. Jesus fala para Pedro: olha, você falou muito bem. Isso que a gente falou não foi você simplesmente. Meu Pai que está no céu, você foi inspirado pelo Espírito Santo para dizer o que você disse. Jesus no final ainda dá uma missão para Pedro: olha, Pedro, eu vou te dar as chaves do céu e da terra. Ou seja, Pedro, eu te entrego nas tuas mãos o poder de pregar a palavra. O que você fizer aqui na terra para a salvação de pessoas vai refletir no céu. O que você fizer aqui também na terra para a perdição de pessoas vai refletir no céu. Pedro recebeu uma missão. Que eles entendam, quando nós definimos quem é Jesus, nós recebemos também uma missão. Você um dia definiu Jesus, por isso que você está aqui. Amém. Você recebeu uma missão, eu recebi uma missão. Mas o fato é que se a gente parasse aqui na história de Pedro e a gente finalizasse aqui a história dele, dizendo que Pedro foi um homem usado por Deus, dizendo que Pedro só fez coisas boas desse episódio para frente, dizendo que Pedro foi o maior pregador que o cristianismo já viu, não seria muito bem verdade. A gente conhece a história de Pedro, e a gente sabe que depois daqui, Pedro subiu, aí. Por exemplo, quando Jesus deixa os discípulos por um momento, os discípulos estão no mar da Galileia, no barco, e começa uma tempestade, começa aquela ventania, que o barco balança e ondas, e lá vem vindo uma pessoa andando sobre as águas, os discípulos se espantam, e um fantasma, e agora, meu Deus, e Jesus fala: não tenho medo, sou eu, Jesus. Aí o que acontece? Quem que aparece na história? Pedro. O que ele fala? Jesus, então, é o Senhor, deixa eu andar com o Senhor na água, deixa eu ir com o Senhor. Fé, não é? Olha, eu reconheci Jesus, eu quero andar com o Senhor, quero participar desse milagre maravilhoso que é andar sobre as águas. Jesus fala o quê? Então vem. Pedro vai lá, põe o pé na água, firmou, né?
Opa, dá para ir. Pedro vai, coloca outro pé, e firmou, Pedro dá um passo, dá 2 passos, aí ele dá aquela olhadinha para trás assim pro barco, ó, não tá dando nada, assim não tá, hein? Pedro dá mais um passo, faz o quê? Afunda. Jesus tem que ir lá resgatar Pedro, olha a vergonha que o camarada passou. Um pescador experiente, que sabia nadar, mas estava se afogando. Pedro era aquele camarada que falou: olha, Jesus, eu vou com você até a morte. Na Santa Ceia, Jesus lavando os pés dos discípulos lá. Pedro falou: não, Jesus, o meu pé eu só não lavo. Não vou deixar, imagina, o Senhor rei do universo lavar meu pé. Jesus falou para ele assim: olha, se eu não lavar o seu pé, você não vai ter parte comigo no reino dos céus. Não? Então Jesus me dá o quê? Me dá um banho, lava meu corpo todo. Pedro era esse camarada. Não, eu vou com o Senhor até a morte. Onde o Senhor for, eu vou. Se tiver que ir para a cruz, eu vou. É o camarada que tira a espada da bainha, corta a orelha do soldado. É o camarada que está com Jesus. Será? Será? Como eu falei, queridos, a vida de Pedro foi definida por altos e baixos. E eu não consigo ver muita diferença da vida de Pedro para a minha e para a sua vida. Não consigo. Para mim, Pedro, a história de Pedro reflete e retrata o resumo do que é o ser humano que decide e escolhe andar com Cristo. Porque quando a gente escolhe andar com Cristo, queridos, a gente às vezes tem a falsa sensação e a falsa impressão de que a nossa vida vai ser perfeita, ou de que a gente só vai acertar. Eu, quando me batizei, eu tinha, em 2009, eu tinha 11 anos, ia fazer 12 anos. E eu entendia e achava que, não, eu vou batizar aqui, eu vou sair daqui, eu não vou mais fazer nada de errado. Não vou mais pecar, não vou mais fazer nada de errado. Engano meu. Fiz coisas erradas na minha vida, que me arrependo e peço perdão a Deus. Acredito que você também tem experiências assim. A vida de todo aquele que decide andar com Cristo é uma vida marcada por lutas, por vitórias, mas também por altos e baixos. A vida de Pedro foi assim. Durante 3 anos, Pedro andou com Jesus. Pedro viu milagres de Jesus. Pedro viu Jesus curando pessoas. A sogra de Pedro foi curada. Pedro viu Jesus alimentando 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Mas no momento mais difícil de Jesus, o momento onde Jesus mais precisava de talvez alguém perto dele, apoiando, dando força, olha, continua sua missão. Vamos ver o que aconteceu? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Avança mais um pouquinho aí. Mateus 26, 69. Diz assim a palavra: Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: eu não sei do que você está falando. Versículo 71. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada que disse aos que estavam ali: esse aqui também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: com certeza você também estava com eles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E no mesmo instante, o galo cantou. No momento mais difícil de Jesus, o camarada que disse que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, simplesmente disse que não conhecia. Mas mais profundo que isso, a última indagação que fizeram a Pedro, ele começa a praguejar e a jurar. Algumas traduções vão dizer que ele começa a amaldiçoar, a xingar, falando que não conhecia Jesus. É coerente isso? Para mim não parece. Mas como seria coerente se o camarada lá no capítulo 13, se você voltar um pouquinho antes, o camarada que tinha acabado de dizer que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus falou: olha, você falou muito bem, porque quem te revelou isso foi Deus. Jesus começa a dizer: olha, então já que eu sou o Cristo, eu digo a vocês que eu vou ter que passar pela morte, eu vou ter que sofrer, eu vou ter que morrer. E o mesmo Pedro que definiu Jesus vira e fala assim: Jesus, não, o Senhor não vai morrer. Capítulo 13 de Mateus. O Senhor não vai morrer, que isso? Jamais, isso não vai acontecer com o Senhor. E Jesus, que tinha acabado de elogiar o camarada, dito que ele foi usado por Deus, vira para ele e fala: o que aparta de mim? Satanás. Ou seja, o camarada que num momento foi usado por Deus, no outro momento foi usado pelo inimigo. Altos e baixos.
O camarada que andou dos 3 anos, por 3 vezes, rapidamente. A Bíblia não dá pra gente a ideia de tempo, mas eu acredito que esse diálogo aqui, essa situação não durou meia hora, talvez, 1 hora no máximo. Pessoas que estavam ali andando lá para cá, que viram Jesus, viram Pedro, olha, você está com ele, o seu jeito de falar te denuncia, você fala igual ele, você se porta igual ele, porque você andou com ele, você definiu quem era ele, então você é um dos seguidores dele. Esse mesmo camarada teve a coragem, teve a ousadia de dizer que não conhecia a Jesus. Queridos, quantas vezes a gente olha para a história de Pedro e aponta o dedão assim e fala, nossa senhora, que camarada, hein? Que situação. Mas será que a gente não faria a mesma coisa se a gente estivesse lá? Será que a gente não teria a mesma coragem que Pedro teve de talvez negar Jesus? Será que a gente não nega Jesus na nossa vida hoje? Será que a gente não nega Jesus quando a gente deixa de exercer os princípios que nós acreditamos e temos como verdade? Será que a gente não nega Jesus quando a gente deixa de cuidar da nossa saúde, por exemplo? Um princípio de saúde, um princípio bíblico de saúde? Será que a gente não nega Jesus quando a gente deixa de falar sobre o amor dele para alguém, quando a gente tem a oportunidade de falar? Será que a gente nega Jesus em casa, negligenciando as horas da nossa devoção pessoal, negligenciando a ajuda dentro do convívio familiar? Será que a gente não nega Jesus deixando de presenciar as reuniões dos cultos aqui na igreja? Quantas e quantas situações, queridos, onde nós podemos estar negando a Jesus de forma constante e nem percebendo isso. Pedro percebeu porque o galo cantou e ele lembrou das palavras de Jesus, olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Só que talvez na nossa vida o galo não canta e a gente fica levando a vida como se tivesse tudo bem. Mas ao invés de altos e baixos, a gente está só tendo baixo e cada vez mais afundando. Pedro sabia quem era Jesus, queridos. Nós sabemos quem é Jesus. Mas por algum momento, de alguma forma, ele se deixou levar, a situação, o contexto fez com que ele esquecesse tudo aquilo que ele havia dito, presenciado, vivido. Queridos, mas essa mensagem não é uma mensagem de porrada, não, jamais. Essa é uma mensagem de esperança, de alerta. Existe esperança ainda para mim e para você. Amém. Houve esperança para mim. Houve uma segunda chance para Pedro. Depois que Jesus foi morto, ele foi sepultado, ele ressuscitou. Os discípulos tinham saído. Cada um foi para um lado, uns ficaram com medo, outros abandonaram. Os únicos que ficaram com Jesus, nós sabemos lá em João, foi João e as 3 Marias. Mas agora Jesus ressuscita e ele começa a se apresentar com as pessoas, começa a falar com as pessoas, e numa oportunidade Jesus ele encontra com alguns discípulos. Vamos ver o que diz João, capítulo 21. Avança um pouquinho a sua Bíblia. João, capítulo 21. A pesca maravilhosa. João, aqui no capítulo 21, conta a história de Jesus quando já ressuscitado, se apresentando, encontra seus discípulos. E aqui ele encontra Pedro, encontra André, versículo 21, capítulo 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, os filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, e mais 2 discípulos. E aí eles decidem que eles iam pescar. Era costume deles. Eles, sem Jesus, voltaram para a vida que eles tinham antes. Jesus morreu, ele não está mais entre nós, então a nossa vida não faz mais sentido. O que vamos fazer? Vamos voltar para a pesca. Vamos voltar para que a gente era antes. Jesus, achamos que era uma coisa, mas no fim foi outra. Vamos voltar para a pesca. E eles vão pescar. E aí eles jogam a rede de um lado, jogam a rede do outro, e nada vem. E para quem já assistiu a série The Chosen, muito legal. No comecinho da série, introduz Pedro, né? E aí Pedro está com ela pescando, e eles têm que pagar lá o imposto, eles não conseguem pescar nada, e vai para lá e para cá. E mais uma vez aqui nessa história, eles vão para pescar. Eu fico pensando, que raio de pescadores era esse? Que não pescavam nada. O camarada passava sufoco para pescar, tinha que vir Jesus e falar, joga a rede pro lado de lá que eles vão pescar. E não foi diferente aqui, veio Jesus novamente, aparece para eles na praia e fala, olha, joga a rede pro lado de lá. Eles não tinham visto que era Jesus ainda. Quando eles jogam a rede, começa a vir um monte de peixe.
Aí entra Pedro de novo, o camarada que era aquele mais sagaz ali do grupo, e fala: é Jesus, vou lá encontrar com ele. O relato conta que ele pula na água, ele vai nadando, ele encontra Jesus na beira da praia. Quando ele chega na praia, Jesus está com uma fogueirinha montada, está esperando eles, e eles trazem os peixes, começam a assar e conversar. E aí vem um diálogo, um dos mais bonitos da história da redenção, queridos, que a Bíblia registra. A partir do versículo 15, leia comigo. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: então apacente os meus cordeiros. Versículo 16. Jesus perguntou pela segunda vez a Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe respondeu: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão Pedro, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Jesus responde para ele: apacente as minhas ovelhas. Jesus aqui, queridos, ele remonta a cena do crime. Lá quando Pedro nega Jesus no Sinédrio, à noite, de madrugada, talvez tivesse uma fogueira, as pessoas em volta da fogueira se esquentando. Por 3 vezes Pedro é indagado se ele conhecia Jesus ou não. Ele nega as 3 vezes, dizendo que não conhecia Jesus. Novamente aqui temos uma fogueira e novamente 3 perguntas. Pedro, você me ama? As 2 primeiras respostas de Pedro, queridos, ela carrega o verbo grego chamado ágape. No grego nós temos algumas formas de definir amor. Temos a palavra ágape, a palavra filéu, a palavra eros e algumas outras palavras que definem formas diferentes de amar. E Pedro responde com a palavra ágape, as duas primeiras respostas. O amor ágape, queridos, é aquele amor que é incondicional. É aquele amor que você vai ver de um pai para o filho, o amor de Deus para conosco. É aquele amor que ama sem esperar nada em troca. É um amor que não espera que o outro também te ame para você amar, para você corresponder. E Pedro responde isso: olha, Senhor, o Senhor sabe que eu ágape, que eu amo o Senhor incondicionalmente. Jesus novamente pergunta: Pedro, você me ama? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo incondicionalmente, eu não espero nada em troca. Jesus pela terceira vez pergunta: Pedro, você me ama? Só que a terceira resposta de Pedro, isso no original grego é escrito, Pedro não responde com ágape. Pedro responde com filéu. Filéu é um tipo de amor, não menos amor do que o amor ágape, mas um amor diferente. É um amor de um amigo, um amor que ama porque conhece um amigo, porque convive junto, porque entendeu os defeitos, porque está ali próximo. É um amor de irmãos, amor de amigos, amor de, enfim, pessoas que você considera. O amor de Pedro, queridos, não era perfeito, e nosso amor nunca será perfeito. E ele nessas 3 perguntas entende: olha, Jesus, eu entendi que o meu amor ainda não é aquele amor incondicional e perfeito. Eu não amo o Senhor 100%, mas com aquilo que eu tenho, com as minhas forças e com aquilo que eu sei de quem é o Senhor, eu te amo. E aí com isso, Jesus dá uma missão importantíssima. Já tinha dado a missão para Pedro lá atrás, e agora ele de novo reforça essa mesma missão com palavras diferentes. Então, Pedro, apacente as minhas ovelhas, cuide do meu rebanho. Outras palavras, continue o meu legado. Queridos, quando a gente entende, quando a gente reconhece quem é Jesus, a nossa vida muda. A resposta de Pedro lá no capítulo 16 não estava incorreta. O coração de Pedro é que estava incompleto. Mas quando nós entendemos na plenitude e compreendemos de verdade quem é Jesus, a nossa vida muda. E aqui eu faço um alerta: se a sua vida não mudou ainda hoje, não sei quanto tempo você tem de conhecimento de Cristo, quanto tempo você tem de igreja, quanto tempo você sabe da verdade, mas se a sua vida continua a mesma coisa de quando você recebeu o primeiro contato com Jesus, se ela continua a mesma coisa ainda hoje, alguma coisa está errada. Já viu aquele ditado, eu conheço, não conheço, mas sei quem é? Quando alguém pergunta para você assim, você conhece fulano? Aí você fala assim, tá, eu não conheço, mas eu sei quem é.
Já viram isso? Alguém falar assim, ou talvez eu tenha falado? É tipo assim, olha, eu sei quem é aquela pessoa, eu sei quem é o Neymar, por exemplo, mas eu não conheço ele, eu não convivo com ele. Será que Jesus tem sido essa pessoa para você? Não conheço, mas sei quem é. Conhecer, queridos, implica em relacionamento, implica em amizade, implica em companheirismo. Jesus precisa ser o seu Jesus, ele precisa ser o meu Jesus fora daqui. Ele precisa ser o nosso Jesus no nosso trabalho, na nossa casa, na rua, no lugar que a gente estiver, no ônibus. Quando alguém pisa no seu pé, Jesus tem que estar lá com você. Amém. Quando alguém te maltrata, Jesus tem que estar lá com você. Quando você vê algo positivo, Jesus tem que estar com você também para reforçar aquele comportamento da pessoa. Jesus tem que ser nosso amigo em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Nossa vida não pode ser a mesma de antes, nossa vida tem que ser diferente. E a vida de Pedro foi diferente, queridos. Para finalizar, eu gostaria de ler com vocês Atos 2, 41. Para a gente ver um pouquinho, uma fração na história de Pedro, de como a transformação, de como o entendimento de quem é Jesus, o que esse entendimento, o que essa ação pode fazer na nossa vida e na vida das pessoas. Atos 2,41 diz a palavra: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém. Amém? Amém. O camarada que era pescador, o camarada que decidiu seguir a Jesus, o camarada que negou Jesus, mas que também definiu quem era Jesus, o camarada que em algum momento foi usado pelo inimigo, mas também foi usado pelo Espírito Santo. Esse camarada de altos e baixos, depois que entendeu quem era Jesus, depois que ele aceitou a missão que Jesus tinha para ele, numa única pregação, conseguiu levar o entendimento ao batismo mais de 3.000 pessoas. Amém. Glória a Deus. Você consegue se imaginar fazer isso? Eu ainda não consigo, mas pela fé eu estou nessa caminhada. Talvez não 3.000 pessoas, mas se uma pessoa só, queridos, pela sua influência, estiver salva, a sua caminhada com Cristo valeu. Amém. Amém. Porque você entendeu quem é Jesus, e por entender quem é Jesus, você decidiu cumprir a missão que Ele tem para você. E por cumprir essa missão, alguém aceitou a Jesus. Glória a Deus. Não terceirize a missão, queridos. A missão, ela é sua, ela é minha. Ah, mas a igreja vai entregar. Semana que vem tem o Pacto de Esperança. Nossa, todo mundo vai entregar. Não vai fazer diferença se eu não for. Vai sim. Porque talvez aquela pessoa que você entregasse o livro, ela não vai receber porque você não vai estar lá. Amém. Entenda o chamado de Cristo, entenda a missão dele. E queridos, 3 lições que eu gostaria de deixar para a igreja. Permita que o Espírito Santo dirija a sua vida. Foi a partir dessa permissão que Pedro foi capaz de definir quem era Jesus. Lembra? Pedro foi usado por Deus, pelo Espírito Santo, para dizer que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Permita que o Espírito Santo, e só Ele, te convença daquilo que é certo, do que é errado, daquilo que você deve ou não deve fazer, daquilo, você como cristão, qual que é a sua posição em relação ao mundo. Permita que Ele dirija a sua vida. Segundo, defina quem é Jesus para você. Lembra que a gente falou no começo? Essa definição vai muito mais além do que Ele é meu Salvador. Ele é seu Salvador? Amém por isso. Mas o que o fato dele ser Salvador muda na minha e na sua vida? Se não mudar nada, não está valendo. Se o fato dele ter morrido numa cruz, ter vindo aqui, morrido pelos meus e pelos seus pecados, não disser nada, não nos fizer nos mexer também, não fizer a gente sair do lugar, o sacrifício dele foi em vão. Defina quem é Jesus. E por fim, jamais tire os olhos dele. Quando Pedro tirava os olhos de Jesus, o que acontecia? Afundava. Quando Pedro tirava os olhos de Jesus, aconteceu o quê? Ele negava Jesus. Comunhão, oração, estudo da palavra. Deixa o Espírito Santo te guiar. Defina quem é Jesus. E jamais, nunca, em hipótese alguma, tire os olhos dele. E por fim, queridos, guarda essa frase com carinho no seu coração. Quando você define quem é Jesus, Jesus define quem é você. Amém. Ele dá sentido à sua vida. Temos a música agora? Então, eu vou chamar aqui minha esposa. As horas de silêncio às vezes passam sem ter fim. A
chance pra viver. Muitas vezes é difícil aceitar o seu perdão, mas eu sei que é preciso me entregar em suas mãos. Eu sei que Deus é o Deus da segunda chance para mim. Eu sei que posso começar a vida mais uma vez. Ele ainda me dá forças pra vencer. Eu sei que Deus é o Deus da segunda chance pra você também. Seu perdão dará uma nova vida, você vai ver. Sempre há uma nova chance pra viver. Seu perdão dará uma nova vida, você vai ver. Sempre há uma nova chance pra Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é o Deus da segunda chance, Senhor. Não só da segunda, como da terceira, da quarta, da quinta, quantas for, Pai. Desde que o nosso coração, é claro, Senhor, esteja disposto a receber o perdão e a mudar completamente, Senhor. Assim como foi com Pedro, Senhor, as diversas chances que o Senhor deu a ele, e ele entendeu, finalmente pôde compreender quem realmente era Jesus e o que essa definição implicava na vida dele para a missão que ele tinha. Que o Senhor, por favor, Pai, coloque em nós o mesmo entendimento, a mesma compreensão. Que Jesus seja real na nossa vida, Pai. Que ele não seja apenas um personagem da Bíblia, ou simplesmente alguém que viveu no passado, mas que ele seja o nosso Deus, o nosso companheiro em todos os lugares que a gente for. Senhor, que o sacrifício de Jesus não seja em vão na nossa vida, Pai. Que a nossa vida possa ser transformada pelo Espírito Santo e pela obra que ele quer fazer em nós. Que nosso impacto aqui neste mundo seja poderoso através do teu poder, Pai. Nós oramos e pedimos que a nossa vida seja transformada de hoje em diante, Senhor, até a volta de Jesus. Assim pedimos e agradecemos por ele, Senhor. Amém. Tenha um bom sábado, queridos, com Jesus.